apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados, amém? Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, qualquer lugar da face da terra, eu declaro você salvo pela graça e abençoado em Cristo Jesus. Haja anjos em seu favor, ministrando sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Vamos todos orar? Feche os olhos, coloque a mão na palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor dos senhores e Rei dos reis, revela a Tua palavra nessa noite, revela a Tua palavra aos Teus filhos que me assistem agora pela internet, aqui na igreja, através de um CD, aonde o Teu Espírito Santo faz chegar a minha voz, mais valorosa a Tua palavra do que a minha voz. Manifeste a Tua glória, eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Mais uma salva de palmas ao Senhor. Abba, Pai. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente meu amigo, pastor Márcio. Por favor, um minutinho só. Eu quero que você que nos assiste pela internet, veja e saiba que o Ministério Graça e Apostolado é um ministério que prega e que ensina e que vive a unidade da fé, a unidade do Espírito e a unidade em graça. O apóstolo Paulo disse que a unidade do Espírito, a unidade da fé, na verdade é o vínculo da paz em Cristo Jesus, o vínculo da perfeição. Então, para a glória de Deus, que fique bem claro, nos céus, na terra e debaixo da terra, diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens, que o Ministério Graça e Apostolado é uma igreja, é um ministério que prega, que ensina e que vive o amor, a unidade da fé, a unidade do Espírito, a unidade em graça, no cumprimento da palavra que diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para a glória de Deus, que todos vejam e saibam que o Ministério Graça e Apostolado e o Plenitude da Graça com o pastor Márcio, nós estamos em união e em comunhão para a glória de Deus, diante de Deus, dos anjos e dos homens. Quem pode falar amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ao apostolado de hoje. Quem recebe o apostolado? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. De uma coisa eu tenho certeza, será a graça de Deus que há em Cristo Jesus. E não é mera coincidência citar essa frase. Veja comigo em 2 Timóteo 2, verso 1. Quem já achou, diga amém. 2 Timóteo 2, verso 1. Nosso apóstolo Paulo disse e nos ensinou assim: Tu, pois, meu filho, 2 Timóteo 2, 1, fortifica-te na graça. Circule na sua Bíblia com a caneta, fortifica-te na graça. Digam todos, eu devo me fortificar na graça. Mas cuidado, né? Porque, de repente, alguém pode dizer assim, qual graça? Digam, qual graça? Então nós temos que ler o texto completo, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É só nele que há graça. A graça não há em mim, não há em uma igreja, não há em um ministério. Eu vou para aquela igreja, eu vou para aquele ministério. A graça, ela está em Cristo Jesus.
Eu poderia dizer que a graça está aqui, mas a graça está em Cristo. Eu não poderia dizer, olha, a graça está aqui. Ainda que é uma igreja, um ministério que prega, que ensina a graça, mas a graça ela não está aqui. A graça está em Cristo. Vamos ler de novo. Fortifica-te na graça que há, do verbo haver, que existe. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. De novo eu faço questão de deixar claro, a graça não está em mim, a graça não está em um pregador, em um apóstolo, em um pastor, em um profeta, em uma denominação, a graça está em Cristo. Então aonde se prega Cristo, tais pessoas viverão em graça. Então a graça estará nas pessoas, mas é preciso pregar Cristo, ensinar Cristo. Porque a graça está em Cristo, a graça não está em um homem, a graça não está em uma denominação. Mais uma vez, a graça está em Cristo. Fortifica-te na graça que há em Cristo. Nós seres humanos, nós temos fraquezas. Nós seres humanos, carnais, nós temos fraquezas, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Nós temos fraquezas, nós temos falhas, nós temos defeitos, nós temos imperfeições, nós temos dificuldades na vida, temos tribulações. Ai, pastor, e agora o que eu vou fazer? Calma, levante a mão e diga, eu devo me fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Se eu falar para você se fortificar no Ministério Graça Apostolado, aí você fala assim, eu vou lá no Ministério Graça Apostolado, aí está fechado. Aí a porta está fechada. Eu vou naquela igreja em graça, que prega a graça, que ensina a graça, mas a graça está em Cristo. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Existem igrejas que pregam a graça, existem pastores, pregadores da graça, mas a graça está em Cristo. A graça não está num apóstolo, a graça não está em um homem, um pregador, a graça está em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Porque se você entender isso, eu posso continuar a ministração. Mas se você não entender, eu não posso continuar. É uma sequência. Existe uma graça em quem? Em Cristo. A igreja está fechada, mas Cristo está em vós. Hoje não é dia de culto, mas Cristo está em vós. Eu estou com um problema, eu estou numa luta, eu estou numa tribulação, está difícil. Hoje é o dia mau. E não é dia de culto, o pastor vai viajar, a igreja é longe, mas Cristo está em vós. Então o que fazer? Fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus e reinem em vida. É isso que eu ia falar. Agora eu posso mudar de assunto. Apóstolo, o que você veio falar hoje? Eu vim falar claramente, explicitamente sobre a graça que há em Cristo Jesus. Quem entender, você que me assiste pela internet, se você entender, nunca mais você faz fogueira santa. Se você entender, nunca mais você faz campanha. Nunca mais faz corrente. Campanha da vitória, mas em Cristo você já é mais que vencedor. Então se você se fortificar na graça que há em Cristo, você não precisa de campanha. Você vai se tornar mais que vencedor. Você vai se sentir mais que vencedor. Você vai viver como quem é mais que vencedor. Quem está entendendo? Olha, vocês em graça estão completos e em perfeita vitória, e não lhes falta nada. 1 Coríntios 1, verso 5, em tudo fosse enriquecido nele. Vocês estão enriquecidos em Cristo, não lhe falta nada. Filipenses 3,15, todos quantos somos perfeitos. Mas como viver o dia a dia? Fortificando-se na graça que há em Cristo. Você está fraco, você está com problemas, está com situações, está com circunstâncias, dificuldades, necessidades, lutas, tribulações, angústias, problemas na carne, do mundo, do dia a dia. E agora o que eu vou fazer? Fortifica-te na graça que há em Cristo. Como? Como que se faz isso? Primeiro tem que ter conhecimento. Por isso que na graça precisa pregar. Amém, abençoados? Na graça tem que pregar sim.
1 Coríntios 2, Paulo disse, a minha pregação não foi a voz somente em palavras. Coríntios 2, 4, mas em poder do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Como é que você se fortifica na graça? Confessando a palavra em sua vida. Aliás, já dizia Deus pela boca de Joel. Joel 3,10. Diga ao fraco, eu sou forte. Uma pessoa que fala isso, ele está se fortificando na graça. Uma pessoa que diz, pela graça eu sou salvo, ele está se fortificando na graça. Uma pessoa que diz, eu estou justificado e santificado, ele está se fortificando na graça. Amém? Oh, abençoado, se Davi venceu Golias sem a graça, no tempo da lei, e vocês em graça, com muitos anjos em vosso favor, quem recebe? Diga, Abba, Pai. Na graça não pode haver crentes, cristãos fracassados. Quem recebe essa palavra? Na graça não pode haver cristãos fracassados. Não pode haver cristãos fracassados. Não pode. Você é mais que vencedor. Você é nova criatura. Você é santo e irrepreensível. Amém, abençoado? Vós sois deuses. Vocês foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, na graça ou em graça, não pode haver cristão fracassado. Eu não estou dizendo que não pode haver fraquezas. Estou falando de cristão fracassado, derrotado. Nem combina com a graça. Que diz que você em Cristo já é mais do que vencedor. Quem recebe essa palavra? Diga, eu sou mais do que vencedor. Vamos entrar no assunto? Romanos capítulo 3. O assunto de hoje, diga comigo, a graça que há em Cristo. É sobre isso que eu vim falar, abençoado. Já deixei aqui um recadinho de Paulo, que vocês devem se fortificar na graça que há em Cristo. Se fortificar na graça. Há uma coisa que o Espírito Santo está dizendo aqui. Não pode. O que eu disse? Não pode murmurar, hein? Não pode reclamar da vida. Não pode amaldiçoar. Hebreus 1,14. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos, Hebreus 1,14, são enviados para te servir. Ele chega para te servir. Pega você no flagra murmurando. O anjo fala assim, ó, eu vou ministrar agora, eu vou. Quando chega lá, esse dinheiro não dá para nada, eu não aguento mais. O anjo fala, mas Deus mandou vir ministrar e ele está amaldiçoando, está cundungando, está murmurando, está reclamando. Será que ele não está ouvindo a graça e o apostolado? Será que ele não está vivendo a plenitude da graça? Quem aqui recebeu a plenitude da graça? João 1, verso 16. Todos nós recebemos graça sobre graça. João 1,17. Porque da sua plenitude recebemos graça sobre graça, pois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você que ouve a graça, você ouve a verdade. Se ouve a verdade, não tem como ser fracassado. Quem recebe essa palavra? Diga comigo, a graça que há em Cristo. Diga para o seu irmão, existe uma graça em Cristo. Olha, a graça que há em Cristo significa o benefício que há em Cristo. Graça significa benefício, favor, bênção, né? Olha, a bênção que há em Cristo, a graça que há em Cristo, o benefício que há em Cristo. Não precisa acender uma vela para ninguém. Há uma graça em Cristo. Você que me assiste talvez não conheça ainda. Mas antes de acender uma vela, antes de fazer um sacrifício, matar uma galinha na encruzilhada, calma aí. Há uma graça em Cristo Jesus. Há um favor de Deus em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Romanos 3. Vamos continuar com o ensino de Paulo. Romanos 3, verso 21. Romanos 3, verso 21. Vamos deixar isso bem claro. E vou mostrar
no apostolado de Paulo, a graça que há em Cristo Jesus. Quem já achou Romanos 3, verso 21? Romanos 3, verso 21. Mas agora, digam, na graça. Digam, nesta nova aliança. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Olha aqui a graça de Deus que há em Cristo. Ó. Se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, a lei justifica a graça. Paulo está dizendo assim, ó, eu tirei a graça da lei, ele está falando. Ele foi em Provérbios, ele foi em Salmos, ele foi em Isaías, ele foi em Jeremias, eu vou mostrar hoje. Eu vou mostrar Paulo em Isaías, vou mostrar Paulo citando Jeremias. Interessante como que é a revelação da graça que há em Cristo. Quem tem olhos iluminados, entra na lei e consegue enxergar a graça de Deus em Cristo. Quem está entendendo? Romanos 3, 21. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, é claro, né? Aí não há distinção. Então vamos deixar claro esse assunto aqui de para todos. Jesus não morreu por todos. Você que me assiste, talvez essa frase vai contra o que você já ouviu. De repente você nasceu, cresceu, está na religião, crendo que Jesus morreu por todos, e ele não morreu por todos. Tanto é que não tem nem lógica Jesus ter morrido por todos, visto que na terra há duas sementes, ovelhas e bodes, filhos da salvação e filhos da perdição. Logo, não tem nem lógica ele ter morrido por todos. Quem está entendendo? Então, por quem que Jesus morreu? Pelos escolhidos de Deus. Efésios 1:4. Deus vos escolheu desde antes da fundação do mundo. Mas ele não escolheu a todos. Paulo disse aos Tessalonicenses que a fé não é de todos. O que ele quis dizer? Então tem pessoas na terra que não têm fé. Ah, mas não tem, eu vou pedir para Deus, não tem como, vou orar, não. A ovelha já nasce com fé, o bode não. A ovelha já nasce crendo em Deus. Quem está entendendo? A ovelha já nasce crendo em Deus porque ela já tem o Espírito de Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Ah, papai. Ninguém começa a crer em Deus do nada. Faz a pesquisa. Anda no sertão. Anda naquele sertão nordeste, ou sei lá, no Saara, do deserto, sei lá. Você vai encontrar pessoas que creem em Deus. Pessoas analfabetas. Pessoa que não sabe ler. Pessoa que não sabe escrever. Pessoa que nunca leu a Bíblia. Aí ele fala assim, nossa, graças a Deus, hoje está... Não, graças a Deus como se você nunca foi na igreja? Você nunca leu a Bíblia? Você é analfabeto? Como você está falando graças a Deus? Quem está entendendo? Porque a ovelha já nasce crendo. A ovelha já nasce nesta nova aliança com o Espírito de Deus. Por isso que Paulo disse em Coríntios 12, abre rapidinho em Coríntios 12, deixa o Romanos 3 aberto que eu já volto. Abre em Coríntios 12, olha que tremendo. Isso aqui é maravilhoso, essa revelação. Coríntios 12, 1 Coríntios 12, quem já achou? Verso 3, eu já volto em Romanos. 1 Coríntios 12, verso 3, olha o que Paulo diz. Portanto, vos quero fazer compreender. Interessante, né? Porque as pessoas não compreendem, pastor. As pessoas não compreendem isso, mas nem com reza braba. Os caras não aceitam. Então Paulo sabia disso. Paulo falou assim, ó, eu quero fazer vocês compreender isso. Ah, papai, eu, Marcos Gomes, já compreendi. Quem já compreendeu? Paulo falou, Coríntios 12, 3. Eu quero vos fazer compreender o quê? O que ele quer que compreenda? Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Se uma pessoa recebe Jesus, se uma pessoa confessa Jesus, se uma pessoa está crendo em Jesus, é porque ela já tem o Espírito Santo. Eu quero te fazer compreender isso.
Sinta o gozo de Deus agora, sinta o gozo. Ah, papai. Glória a Deus. Aí aparecem os mentirosos da fé. Aí aparecem os mentirosos, os salafrários da fé. Olha, hoje é dia de você que não tem o Espírito Santo. Você que não tem, hoje é dia de você ter. Você que não tem, venha para receber. Era para a pessoa falar assim, mas pera um pouquinho, eu já tenho. Tanto eu já tenho que eu já creio em Jesus. Tanto eu já tenho que eu já creio em Deus. É verdade que eu não pertenço a nenhuma igreja ainda, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Como que ele consegue crer? Porque o Espírito Santo já está nele. Essa é a graça que há em Cristo. Aplaude ao Senhor. Paulo disse, eu quero vos fazer compreender isso. Quem compreende? Por isso, alô, por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 5,16, para você não conhecer ninguém segundo a carne. Porque se você conhecer segundo a carne, você vai pôr condenação no Filho de Deus, que já é salvo pela graça. Quem está entendendo? Por isso que ele diz para não conhecer ninguém segundo a carne. Se você conhecer segundo a carne, você não vai aceitar nunca que a prostituta é salva. Ah, pastor, apóstolo, vem para cima de mim que a prostituta é salva. E Maria Madalena? E o ladrão na cruz? Quem está entendendo? Agora, se você não compreendeu, Coríntios 12:3, se você não compreendeu ainda como é a salvação em Cristo, então você não entendeu nada ainda. Então você não entendeu a graça. O que é a graça? A graça não é para quem aceitou Jesus. Quando eu digo não é só para quem aceitou Jesus. Quem está entendendo? A graça de Deus se expandiu, abençoado. Ela foi além do seu entendimento. Os fariseus em João 8 trouxeram uma mulher até Jesus. Senhor, apanhamos essa mulher em adultério e a lei manda apedrejá-la até a morte. O que o Senhor diz? Tipo assim, vamos apedrejar. Ela está em adultério. Jesus diz, bom, se vocês não têm nenhum pecado, nenhum defeito, pode começar a apedrejar. Se vocês não tiverem, pode tacar pedra nela. Começando do mais velho para o mais novo, todos foram embora. Jesus sabia, mas ele deu um migué, ele falou assim, ué, ô mulher, ele sabia, estava na cara, ele falou, mas ninguém te condenou? Você foi pego em adultério, mas ninguém fez nada. Aí ela pensou assim, vixe, agora eu estou perdido. Ele esperou todo mundo ir embora, agora ele vai acabar comigo, porque eu sou prostituta. Eu adulterei, ele vai acabar com a minha vida. Minha moral vai lá embaixo, ele vai escorraçar. Já sei qual que é desse Jesus. Esperou todo mundo ir embora, agora vai acabar comigo. Vai me deixar lá para baixo. Mulher, ninguém te condenou? Ela, lá vem chumbo. Se Jesus for um pentecostal, eu estou perdido agora, ela pensou. Ela pensou, se Jesus for da... Nossa, eu estou perdido, oxe, lá vem. Não, Senhor, ninguém me condenou. Ela, lá vem. Porque eu não sou batizada ainda. Alô? Ela pensou isso. Ela pensou, porque eu não sou batizada, eu não tomo Santa Ceia, eu não sou da igreja, eu não aceitei Jesus, eu não pertenço a nenhuma denominação, agora eu estou perdido, lá vem. Pois bem, nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. Jesus foi para um lado, ela foi para o outro. Aquilo quebrou as pernas da mulher. O que a religião faz? Você que adultera, você que foi pego no flagra em adultério, foi filmado, eu tirei foto, e agora eu vou processar, e eu não sei o quê. Jesus não. Em outras palavras, ele quis dizer, mulher, eu vou te dar uma faísca do que é a graça de Deus. Vai, não viva mais assim não. Você é ovelha, você é predestinada, você é escolhida. Há anjos em seu favor. Não é legal viver assim. Você é templo do Espírito Santo. Vai e não peques mais. É essa que é a graça que há em Cristo Jesus. Quem não entende isso não conhece a graça ainda. Eu não aceito nunca. O que, abençoado? O que é isso? Falar que a pessoa salva pela graça sem batizar, sem tomar Santa Ceia. Eu não acredito nunca, eu não aceito nunca. Não.
Eu odeio, odeio, odeio. Ah, você não aceita, não aceita que é salvo pela graça, você não aceita. É isso aí mesmo, eu não aceito. Sem se batizar, sem aceitar Jesus, sem tomar Santa Ceia, sem congregar em uma igreja, eu não aceito nunca que a pessoa é salva. Você crê na Bíblia? Em Lucas, vou falar com quem crê na Bíblia. Em Lucas 23, 43, Jesus no meio, na cruz, de cada lado havia um ladrão. Pessoas perigosas, de alta periculosidade. Tanto é verdade que foi condenado à morte na cruz. Então, não era ladrão de galinha, né? Era de alta periculosidade. De um lado um ladrão, do outro lado o ladrão. Condenado à morte de cruz. Você crê na Bíblia, não crê? O ladrão falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Só para lembrar. Aí eu imagino Jesus entrando no reino. Aí Jesus, que coisa maravilhosa. Mas eu estou lembrando daquele ladrão lá, né? Fazer o quê? Ele não aceitou Jesus mesmo, ele não se batizou. Estou nem aí, deixa eu entrar no reino. Mas não. O ladrão só pediu para Jesus lembrar dele. Lucas 23, 43, Jesus disse, não é o pastor Marcos, não é a igreja, não é o ministério. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a graça de Deus. É essa que é a graça de Deus. Porque existem pessoas na terra que não aceitam, abre um parênteses, com coisa que vai mudar alguma coisa na soberania de Deus, se ele não aceita, né? Fecha parênteses. Não vai mudar nada, você não aceita, não muda nada. Deus não deixa de ser Deus porque você não crê, porque você não aceita, porque você não concorda. Deus é Deus acima de tudo e de todos, por isso que Ele é soberano. Você não aceitar, você não concordar, não muda nada. Deus é soberano e age como tal. Diga comigo, Deus é soberano e age como tal. Então eu estou citando alguns textos, porque de repente a pessoa pode não saber, pode não conhecer, mas também há os do contra, né? Você sabe que palmeirense quer ver o diabo, não gosta de corintiano, né? Então há os do contra, né? Não, eu não aceito nunca. Mas se você crê em Jesus e se você crê na Bíblia, você vai ter que aceitar. Se você é uma ovelha de Deus. Porque, é impossível que só você e mais alguns sejam salvos na terra, né? Não é? A minha razão, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10. Então não estou louco ainda. A minha razão, ela não deixa eu acreditar que só algumas pessoas são salvas na terra. Só algumas, abre um parênteses, só quem está dentro da igreja, fecha parênteses. Visto que há mais pessoas no mundo fora da igreja do que dentro, ou seja, existem mais seres humanos do que templos. Não é verdade? Vamos juntar todos os templos da face da terra. Mesmo assim vai ter mais seres humanos. Estou usando minha razão. E é impossível que todos os seres humanos do mundo estejam em todos os templos. Porque primeiro que não vai caber. Não tem como caber. Certo? Logo Deus não foi burro. Ou seja, salvar somente quem passou pela porta. Não, você não passou ainda, você está um passo fora. Então você não está salvo. Salvo está quem pisou aqui dentro. Agora ele está salvo. Eu não acredito num Deus burro desse. Eu acredito num Deus sábio, num Deus muito inteligente, soberano, maravilhoso, bondoso, grandíssimo em infinidade, ou seja, infinito em sabedoria, em poder, em graça, em amor e em misericórdia. Traduzindo tudo, eu creio num Deus da Bíblia que disse assim, olha, Jesus morreu na cruz para salvar todos os filhos de Deus que foram escolhidos para a salvação, independente de estar dentro ou fora. Por isso que Jesus disse, tudo está consumado. Abba, Pai. Agora, eu não estou aqui dizendo que eu apoio, ou que eu concordo, ou que eu aprovo ovelhas que não congregam. Eu falei isso? Não, tanto é verdade que Hebreus 10, 25 diz não deixando de congregar.
Amém? Eu só estou te explicando que existem pessoas salvas lá fora, mesmo que não estão dentro. Porque não é a igreja que salva, não é o pastor que salva. Foi Cristo Jesus que salvou pela graça de Deus. Quem entende e reconhece pode aplaudir ao Senhor. É essa que é a graça de Deus. E quem entende isso vem para a igreja, não é, pastor? Quem entende vem para a igreja. Romanos 3. Diga comigo, a graça que há em Cristo. Agora é verdade que vai ter o mal intencionado, né? Ah, quer dizer então que eu já sou salvo? Vixe, eu não vou nem para a igreja agora que eu não vou mesmo. Calma aí, abençoado. Também tem Gálatas 6, 7. Não erreis, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Gálatas 6, 8. O que plantar na carne, da carne colherá corrupção. E o que plantar no espírito, do espírito colherá vida eterna. Amém? Traduzindo, quem em sã consciência vai querer ir para a cadeia, vai querer ter morte prematura, ou seja, morrer antes do tempo? Quem vai querer pegar AIDS? Quem vai querer pegar um câncer por ter andado na carne? Ninguém em sã consciência vai querer. Amém? Quem vai querer ir para a cadeia? Ah, então eu sou salvo pela graça, eu vou matar, vou roubar, vou assaltar, vou estuprar. Calma aí que a cadeia ainda tem uma vaguinha lá, viu? Ainda tem uma vaguinha sobrando. Levante a mão e diga, mas não é para mim não. Diga, eu fui chamado na graça de Deus, na santificação que há em Cristo Jesus. Eu sou ovelha, sempre fui ovelha, devo andar e viver como ovelha. Para a glória de Deus. Não anda como bode não, hein? Fala pro seu irmão, não anda como bode não, hein? Quem recebe? Dá uma beliscada bem forte no seu irmão. Não, não dá não, tô brincando, calma aí, não dá não. Calma aí, não dá não. Não, se ele te der uma cabeçada, é bode. Se ele falar bé, aí é ovelha mesmo. Se ele falar ai, aí é ovelha. Se ele falar aí é bode, abençoado. É verdade que é uma brincadeira, né? Como é que se conhece o bode e a ovelha? A ovelha crê em Jesus. Abre João 10 rapidinho. A ovelha crê, o bode não. Abre João 10 bem rapidinho. Diga comigo, a graça que há em Cristo Jesus. Diga glória a Deus quem está entendendo, hein? Eu estou pregando uma liberdade que o sistema religioso, a tradição religiosa escondeu das ovelhas de Deus por décadas e séculos. Quem já entendeu, dá um sinal. Entendeu, abençoado? Estou pregando uma liberdade em Cristo. Existe, Gálatas 5, verso 1, Cristo vos chamou para a liberdade, você está liberto em Cristo. Mas Gálatas 5,13, não useis de ocasião da liberdade para dar ocasião para a carne. Você está liberto, mas você não pode ser libertino. Amém, abençoados? Estou pregando uma liberdade que há em Cristo. Não é uma libertinagem, porque a ovelha não sai matando, assaltando, se drogando. A ovelha nasceu para servir a Deus, para a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? É verdade que existe ovelha se drogando, matando, assaltando, na cadeia, usando droga. Está cheio de ovelha assim. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, quem entendeu? Por isso que Paulo disse, desperta tu que dormes, porque tem ovelha dormindo, né? Quando ela ouve a palavra, ela acorda. E ela fala, opa, eu não nasci para cheirar cocaína, não. Eu não nasci para fumar crack. Eu não nasci para... Não. Nasci para a glória de Deus. Levanta a mão direita. Eu nasci para a glória do Senhor. Predestinado estou. E anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Ovelhas, glorifiquem a Deus com uma salva de palmas. Ovelhas do Senhor Jesus.
Quem já achou João 10? João 10, 24. Aqui está a diferença do bode para a ovelha. Não vai beliscar ninguém não, abençoado, amém? Parece que já vi uma irmã fazendo assim com o braço. João 10, 24. Rodearam-no os judeus e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize abertamente. João 10, 25. Jesus respondeu: eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Está claro ou não está claro? Traduzindo, quem não é ovelha não vai? Não vai crer. Quem não é ovelha não vai crer. Ele vai nascer, vai crescer e vai morrer e ele não vai crer. Provérbio 16, 4. O Senhor faz todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem. Salmo 58, 3. Então existe ovelha e existe bode. Quem é ovelha, ele vai crer. Se você apostolar ele certinho, ensinar a Bíblia certinho, ele vai crer. Agora o bode não vai crer nem com reza braba, nem com fogueira santa, viu, bispo? O bode não vai crer. João 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que a ovelha faz mesmo? Ouve a voz de Jesus, de Deus. Amém? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha o sinal de quem é a ovelha aqui, ó. Porque não está escrito na testa, ovelha. Como não está escrito na testa, bode. Então como vou saber quem é ovelha e quem é bode? Está aqui, ó. João 10, verso 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 28. Aqui está a graça de Deus em Cristo. João 10, 28. Eu lhes dou a vida temporária, só por um mês, amém? Só por um tempo, depois perde a salvação. Como é que tem pessoas que pensam que perde a salvação, né? Seja sincero, seja corajoso. Quem aqui já pensou que podia perder a salvação? Dá um sinal. Sem condenação, pode dar um sinal. Vê como que falta a revelação da palavra, da letra. Eu não preciso nem orar. Eu só espero você pensar. Em 10 segundos você entende, não precisa nem orar. Você quer ver? Ó, João 10, 28. Jesus disse: eu lhes dou a vida. Eu não ouvi. A vida? Quando é que acaba a eternidade? Se ele deu a vida eterna, como você pode perder algo que é eterno, abençoado? Pelo amor de Deus. Quem é que pode falar graças a Deus? Diga: Jesus me deu a vida eterna. Pode aplaudir o Senhor. Essa é a diferença de um apóstolo. O apóstolo tem olhos iluminados para enxergar além da letra. Paulo diz que a letra mata. Mas o apóstolo em graça, em Cristo, ele tem olhos espirituais iluminados por Deus, para a glória de Deus. Ele não ganha um centavo para ter esses olhos. É por Deus, para a glória de Deus. Ele tem olhos iluminados para enxergar além. João 10, 28. Eu lhes dou uma vida que nunca terminará, nunca acabará. Essa vida se chama salvação. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Pela graça tendes a vida eterna. João 10, 28. Ele te deu a vida eterna e jamais, ou seja, nunca você se perderá. Nem que você quisesse perder, abre um parênteses, porque você não vai querer, porque você é ovelha, fecha parênteses. Você foi predestinado para crer, nasceu predestinado para a glória de Deus. Por isso que eu digo glória a Deus pelas suas vidas. Você é salvo, sempre salvo. Ai, apóstolo, mas e se eu matar uma pessoa, não perco a salvação? Não, você vai para a cadeia na hora. E continua salvo. Deus é tremendo, mano. Deus é maravilhoso. Quem está entendendo?
Diga, existe uma graça em Cristo Jesus. João 10, 28. Estou terminando, falta só mais 3 horas. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Jesus falou, hein? Quem crê em Jesus? Então digam comigo, Jesus diz que me deu a vida eterna. E jamais eu perecerei. Ninguém poderá me tirar das mãos de Jesus. Prepare suas mãos. Por isso que Paulo disse em Romanos 8 que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma coisa encaixa na outra. Aplaude quem está entendendo. Uma coisa encaixa na outra. Por isso que nada pode te separar. Porque ninguém pode te arrebatar da mão de Jesus. Mais palmas ao Senhor por essa graça maravilhosa. Paulo disse, fortifica-te na graça que há em Cristo. Olhe nos olhos do seu irmão e diga para ele assim, ó, você tem a vida eterna, abençoado. Diga, você é salvo para sempre. Agora não planta na carne para você não colher. Senão, ó, a cadeia, tem uma vaguinha lá ainda. Você quer ir para aquela vaguinha na cadeia? Para o presídio? Para a penitenciária? Não. Levante a mão e diga, eu nasci para reinar em vida e para dar um bom testemunho de Deus. Do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Eu sou um anjo eleito do Senhor. Um anjo revestido de carne. Escolhido por Deus. Desde antes da fundação do mundo. Para a glória de Deus. Em amor, Deus me predestinou. Segundo o seu propósito. De fato e de verdade. Eu estou convencido que eu nasci para a glória do Senhor. Você não nasceu para ser ladrão, não nasceu para ser prostituta, não nasceu para ser assassino. Diga, eu nasci para a glória do Senhor. Levante a mão e diga, eu nasci para a glória do Senhor. Você não nasceu para viver em drogas. Você não nasceu para ser bandido, ladrão, assassino, vagabundo. Você nasceu para a glória de Deus, escolhido por Deus, separado desde o ventre da sua mãe. Diga aí, você que me assiste, eu nasci para a glória de Deus. Digam todos isso. Deus está me dizendo aqui quantas fortalezas estão sendo destruídas agora na mente. Diga, eu nasci para a glória de Deus. Abba, Pai. Volta lá em Romanos 3 que eu não esqueci não. Vou fechar a página lá. Romanos capítulo 3. Diga comigo, a graça que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Diga, manifestou sem a lei. O que se manifestou sem a lei? A justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Está claro ou não está claro? Diga, todos os que creem. E todos os que creem são o quê? Bodes ou ovelhas? Ovelhas, quem entendeu? Não há distinção. Verso 23, pois todos pecaram por causa de Adão e destituídos estão da glória de Deus. Diga bem forte, glória a Deus por Romanos 3, 24, diga isso. Porque são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Abba, Pai, glória a Deus por Romanos 3, 24, abençoado. Glória a Deus por Romanos 3, 24.
Diga glória a Deus por Romanos 3, 24. É lindo ou não é lindo, abençoado? As igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, metodista, as tradicionais, só lê Romanos 3, 23. Eu acho incrível isso aí. Não sei se foram proibidos ou tem alguém com uma faca no pescoço. Não leia o verso 24. Mas eu vou dizer algo. Se você vê o verso 23, a última palavra do verso 23 é Deus. Aí tem uma vírgula. Na língua portuguesa ensina que numa frase que tem vírgula não se pode parar, pois não terminou. Só pode parar quando tiver ponto final. Olha o apóstolo Marcos Gomes, professor de língua portuguesa. Quem recebe? É porque senão as pessoas não entendem. Pelo amor de Deus, meu. As pessoas não entendem. Romanos 3, 23 não se pode ser lido, pregado, ensinado, se não ler o verso 24. Quem entendeu, diga amém. Porque o ponto final está no verso 24. Amém? Se ler somente o verso 23, vai sair uma heresia nos dias de hoje. Por que heresia? Verso 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é uma heresia se parar aqui. Nós não estamos destituídos, não. Nós somos reconciliados com Deus em Cristo. Santificados em Cristo. Justificados em Cristo. Se parar no verso 23, vira uma heresia. Vamos ler o texto completo. 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Digam todos, ponto final. Glória a Deus. Diga comigo, há uma graça em Cristo Jesus. Eu preciso ler mais um versículo. Posso ouvir um amém? Eu vou fechar com chave de ouro. Hebreus 10. Abre aí. Porque se estiver escrito, Hebreus 10, eu creio. Ó, a pastora mandou um recado aqui, ó. Coitado, você está na internet, não vai ser para você. A pastora mandou um recado, ó. Termina mais cedo, tem lanche para a igreja. Ah, não era para ler, desculpa, eu esqueci. Você não veio na igreja, tá vendo? Ó? É lanche para quem veio na igreja. Você ficou em casa? Por isso que você não pode deixar de congregar, abençoado. Senão você não come lanche depois da pregação. Ó, você que está me assistindo agora, Hebreus 10, 25. Você precisa congregar. A pastora disse, senão você não come o lanche depois da igreja, da pregação. Tá vermelha? Ah, era surpresa, não era para falar não. Agora não tem mais como. Agora não. Vamos voltar à fita? Hebreus 10. Quem já achou? Verso 17. Agora eles querem que termine a pregação rápido, né? Hebreus 10, 17. Quem já achou? Se estiver escrito. Vamos ver o que está escrito então. Hebreus 10, 17. Eu continuarei me lembrando dos seus pecados. Ah, não é isso não? Não, veja Hebreus 10, ó. Hebreus 10, 17. Deus disse, eu continuarei me lembrando dos seus pecados e das suas iniquidades. Se estiver escrito, eu creio. Hebreus 10, 17, Deus disse, e jamais, para quem não sabe o que quer dizer jamais, quer dizer nunca. E nunca me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. E jamais, Deus disse, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Digam bem forte para terminar. Digam assim, por que Deus não se lembra mais? Hebreus 10, 18. Ora, eu gosto desse ora, pastor. Eu adoro esse ora. Eu vejo Paulo dizendo assim, não acredito que você não sabe disso. Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão destes
Destes o quê? Do pecado da iniquidade. Onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Amém? Por que não há mais oferta? Ó, fogueira santa, subir no monte, fazer sacrifício, não é desnecessário. Porque Jesus já derramou o sangue dele na cruz. Você vai derramar o seu sangue? Não vai, né? E mesmo que derramasse, o seu sangue não compara com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, Hebreus 10:17, Deus diz: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quem recebe essa palavra? Por que Deus não se lembra? Prepare suas mãos. Ele disse: onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Quem recebe? Esta é a graça e esse é o apostolado. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.